Muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, 1º de julho de 2021, acompanhe a nossa programação também pelo portal guará.com. Vamos aos destaques de hoje. Segundo dia do julgamento de Lucas Porto no caso do assassinato de Mariana Costa. Você vai ver também as informações sobre a economia. Famílias endividadas. Cresce em todo o Brasil, maior patamar desde 2010. Aqui vamos falar também sobre a CPI dos combustíveis. E também, como destaque, teremos na edição de hoje a festa do São Paulo Apóstolo, que começa hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Guará. O Jornal da Guará começa trazendo as informações sobre o segundo dia do julgamento do caso Mariana Costa, em que tem como réu o Lucas Porto, o empresário Lucas Porto. Ontem os trabalhos foram encerrados já às 9 da noite, tiveram a retomada hoje. Um dos crimes que está sendo avaliado é o de feminicídio. E vale destacar que hoje, na cidade de Codó, mais um crime aconteceu. Uma mulher de 33 anos foi morta com tiros de espingarda. Supostamente feito aí pelo namorado. A polícia ainda está investigando o caso. O fato aconteceu em frente aos 4 filhos da vítima, que são menores de idade. Confira a reportagem sobre o julgamento de Lucas Porto. O julgamento de Lucas Porto, iniciado nesta quarta-feira, traz mais do que o caminho a ser tomado sobre o destino do acusado pela morte da publicitária Mariana Costa. Revela como pode ser o olhar sobre o crime de feminicídio a partir de então. O assunto foi evidenciado pela irmã da vítima antes do julgamento ser iniciado. Mesmo com o crime de feminicídio, eles querem matar a memória da minha irmã e nós estamos aqui como familiares e também como sociedade, como mulheres e homem do bem, para dizer que caso haja algum feminicídio na nossa cidade, toda a imprensa, toda a sociedade, o Estado, representado aí pelos 3 poderes, vão se levantar para que a justiça seja estabelecida. Os feminicídios passaram a figurar como uma das grandes vergonhas nacionais quando o crime que tira a vida de uma mulher deixou de ser tratado como homicídio comum. Principalmente quando a mulher é morta pelo fato de ser mulher. Uma ideia patriarcalista que perdura até os dias atuais. A gente está com 24 casos de feminicídio. É sempre bom a gente deixar um alerta que o Brasil é o 5º país em número de feminicídios e que a gente precisa enfrentar essa situação combatendo a violência contra a mulher e combatendo o machismo. Porque muitos homens se acham detentores e proprietários das mulheres e não aceitam fim de relacionamento. Muitos feminicídios são em decorrência de não aceitar esse fim do relacionamento e querer e achar que essa mulher deve ser única e exclusivamente sua. Até esta quarta-feira foram registrados 24 feminicídios em todo o Maranhão neste ano. Número levemente mais baixo que em 2020. Possível reflexo de flexibilização social depois de um ano muito severo por causa da pandemia. Mas ainda são números altos. Hoje é uma pessoa que você desconhece, amanhã é sua filha, sua irmã, é sua mãe. Então a gente precisa saber que a sociedade precisa enfrentar conjuntamente. E como é que a gente faz isso? É não deixando que a impunidade aconteça. É fazendo as denúncias, porque as mulheres que denunciam não são vítimas de feminicídio. Até hoje, aqui, as mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, nenhuma foi vítima de feminicídio. Estou com a medida protetiva de urgência. Ele descumprir, você precisa informar, porque a justiça precisa saber que ele não está cumprindo para que a polícia tome as providências cabíveis. E a gente, assim, vai construindo uma rede de segurança e quando chega na fase, infelizmente, de feminicídio, a gente tem a perícia técnica funcionando, que tem trazido a ciência para demonstrar quem cometeu aquele crime. Bom, a gente vira a página agora e fala sobre economia. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou que o primeiro semestre deste ano encerrou com o maior patamar de endividamento familiar
desde 2010. Esse percentual foi de 69,7% das famílias brasileiras aí com alguma dívida. Segundo especialistas, o orçamento das famílias nesta pandemia tem sido afetado pela inflação mais alta e, claro, o valor reduzido do auxílio emergencial. Bem, por outro lado, a gente tem uma informação sobre o Índice de Confiança Empresarial, o ICE. Este subiu 4,3 pontos em junho para 98,8 pontos. Isso mesmo, o maior nível desde dezembro de 2013. Este dado foi revelado hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O ICE consolida os índices de confiança de 4 setores: indústria, serviços, comércio e construção. Segundo a FGV, esta alta foi motivada pela avaliação sobre o momento atual e também sobre as expectativas para os próximos meses que ainda estão por vir. Bom, e a gente fala sobre, ainda nessa sequência de economia, esta semana falamos aqui para você sobre o aumento de 52% na bandeira tarifária Patamar 2, a tarifa elétrica de energia elétrica. Esse agravamento da crise hídrica e risco de um novo racionamento de energia em todo o país estão colocando muitas famílias em um certo desespero. É preciso saber economizar, ainda mais quando vemos aí o efeito acontecendo dentro de casa. Confira. Na casa e na empresa do Luiz, a TV não fica mais ligada por muito tempo. O ar-condicionado também só é usado em horários específicos. E as lâmpadas antigas foram substituídas por essas de LED, que são bem mais econômicas. As mudanças, claro, foram tomadas para economizar energia e em pouco tempo surtiram efeitos. A conta de energia, que chegava a R$ 700, hoje varia de R$ 500 a R$ 550. Apesar dessa economia, o valor ainda pesa no bolso. O principal que a gente faz é tentar economizar da seguinte forma: desligar tudo que for que não está usando, na verdade da tomada mesmo. Por exemplo, um exemplo da televisão, a gente deixava de 8 da manhã até 2 horas da tarde ligado. A gente só começa a ligar às 10h30 e às 1h30 já desliga, entendeu? Questão do ar-condicionado também, se caso você, no meu caso que eu usa mais tarde, no caso 10 da noite até 5 da manhã, desliga, tá de boa. E olha que para esse mês a previsão não é nada boa. Se antes a cada 100 kWh a taxa era de R$ 6,24, agora a cada 100 kWh consumidos vai custar R$ 9,49. Um aumento de 52% da bandeira vermelha, que foi anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica na bandeira vermelha Patamar 2. Esse valor ele é igual para todos os consumidores, seja ele residencial ou comercial, e vale também para todo o território nacional. Esse aumento sinaliza as condições atuais de geração do país pela crise hídrica que estamos passando. O aumento no valor da energia acontece porque o Brasil passa pela maior crise hídrica nos últimos 90 anos, o que reduziu o nível dos reservatórios nas hidrelétricas. Por isso, o país precisa acionar as usinas térmicas, são as que produzem a energia mais cara. Os especialistas alertam que, em meio a mais um aumento no valor da conta de energia, é preciso que o consumidor reduza os gastos e observe quais são os vilões do consumo. Evitando o desperdício na sua residência, apagando luzes acesas desnecessárias, verificando o uso dos vilões do consumo, como ar-condicionado e geladeira, fazendo o uso racional e reduzido da máquina de lavar e do ferro e, por fim, sentindo menos o aumento na sua conta de energia. Com mais um aumento no valor da energia, o Luiz já pensa até em mudar para a energia solar. Mas, enquanto isso, o jeito é seguir economizando. Pretendo colocar sim futuramente, mas assim, eu não tenho como colocar nesse momento, mas já conversei com algumas pessoas, 75% falou que vale a pena, então é uma opção, entendeu? Enquanto isso, economizando. Tem que tentar economizar o máximo possível. A gente segue para o intervalo. Na volta, o cenário político e também as discussões na Assembleia Legislativa sobre a CPI dos combustíveis. É um instante só.
Jornal da Guará de volta com o nosso bloco falando de política. Marcos Saldanha conosco. Saldanha, nós temos aí o PCdoB, que a gente falou na terça-feira passada, ficamos para trazer essa informação hoje, completa 100 anos ano que vem. E o Partido Comunista lá na China também completa esses 100 anos? Pois é, Hugo, boa noite você de casa. O partido chinês, né, o partido histórico chinês, completou 100 anos agora essa semana. E é um partido que refletiu muito sobre os avanços e a crítica, a oposição também apontou muito os retrocessos. Então é um momento de reflexão importante para a gente avaliar, né, o papel que tem o comunismo ainda no mundo. É importante dizer que cada país ele também foi desenvolvendo, né, de uma forma muito específica, né, o seu comunismo, diremos assim, né? Na China, por exemplo, nós tivemos aí uma virada de século caminhando aí para um domínio que pode até vir a ser uma hegemonia, talvez, né? Com um crescimento econômico absurdo, né? Extraordinário, e claro que o Partido Comunista Chinês fez questão de comemorar isso, de colocar isso em evidência, de chamar atenção para a população para esse aspecto. Por outro lado, a oposição histórica também ao Partido Comunista Chinês sempre lembra a questão do viés autoritário. É importante a gente lembrar que o Partido Comunista Chinês sempre prometeu uma equidade entre homens e mulheres, mas o que a gente vê na prática é que poucas vezes as mulheres tiveram na China alguma representação. Já no Brasil, a gente tem o ano que vem o centenário de um partido histórico e é exatamente o período que ele corre o maior risco de ser extinto, ou seja, muito contrário à realidade do que acontece na China. Isso por conta da cláusula de barreira. O partido ele não tem conseguido alcançar, né, o número de eleitos, né, de candidatos eleitos na Câmara Federal, no número de estados que é necessário para se manter. Portanto, essa eleição do ano que vem é crucial para vários partidos, em especial para o Partido Comunista Brasileiro, que pode, no ano do seu centenário, praticamente comemorar a sua extinção. Isso porque sem acesso a fundo partidário, sem tempo de TV, a legenda está fadada a praticamente, né, quase deixar de existir por um critério diferente. Não necessariamente uma ditadura, uma repressão, como já aconteceu em outros momentos, onde o partido teve que viver na clandestinidade, mas por conta das leis eleitorais que podem acabar resultando aí no fim do partido. Bom, a gente lamenta muito, independente da ideologia do partido, é um partido histórico e é indiscutivelmente um partido propositivo. Sim. É importante que se diga isso, que tem um papel na história fundamental, não só na questão da discussão do ponto de vista como oposição, mas de valores humanistas, de ideias. A gente não pode deixar de citar pessoas como a Maria Aragão, aqui no Maranhão, que foi filiado, o escritor Jorge Amado, só para citar alguns nomes, Luiz Carlos Prestes, são nomes históricos que foram fundamentais. Então, o partido vai ter que se reinventar, vai ter que redescobrir um novo caminho, e ainda mais com a saída do governador Flávio Dino, que era indiscutivelmente uma liderança, afinal de contas era o único governador que a legenda tinha, agora já não tem mais, e aí agora virou questão fundamental a questão da fusão ou a questão do federalismo. É a única forma que o partido tem ainda de ter alguma sobrevivência, porque senão, se for pego pela cláusula de barreira, vai acabar ficando ali um partido existindo, com militantes, mas totalmente na periferia da questão política. Ou seja, a ideologia do partido, a luta do partido, a militância do partido continua, mas sem representatividade, sem participar do debate com espaço político como tem hoje, e isso é muito ruim para qualquer partido, em especial um partido histórico como o PCdoB. Bom, os diretórios estaduais vão ter um trabalho então redobrado, assim como os municipais também, em manter esses filiados lutando e esperando as resoluções com relação à fusão, à federalização. Exatamente. O que é um problema também, porque caso tenha a fusão ou a federação de partidos, como se diz, comando estadual e o comando municipal, ele vai perder considerável papel e autonomia, quer dizer, acaba que ele fica ali
continua existindo, né, continua sendo um partido, mas sem muito, né, essa questão de representação estadual ou municipal. Ou seja, é um momento extremamente delicado para um partido que tem uma história importante, né? É preciso rever isso aí, né? São 100 anos. Marcos Saldanha, muito obrigado. Marcos Saldanha que tira aí alguns dias merecidos de férias. A gente vai estar lhe aguardando, né, aqui, viu? Voltaremos aí com renovado, descansado e para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado, Saldanha. Boas férias. Eu que agradeço. Bom, e a gente segue com o nosso noticiário, nosso bloco de política, agora em destaque, a CPI dos combustíveis. Bom, as últimas informações que a gente tem nas oitivas que acontecem na Casa Parlamentar, houve um interrogatório de uma pessoa que consta como proprietária de postos de combustíveis, na verdade de uma rede, e que levantou suspeitas de que ela poderia estar sendo laranja de um conhecido empresário aqui do Maranhão. Veja só o vídeo que circula nas redes sociais sobre a CPI dos combustíveis, esse recorte. A senhora já passou aqui para a gente as seguintes informações. Que a senhora é proprietária desses 3 postos, conforme consta na documentação, mas que a senhora é proprietária pelo fato de ter emprestado o seu nome para o senhor Pacovan, que ele que é o proprietário de fato, a senhora só emprestou o seu nome, a senhora não exerce atividade administrativa, nunca participou de nenhuma vistoria, gerenciamento, quem faz tudo isso é ele. Sim. Quem de fato é dono do posto é ele, quem dá as ordens no posto é ele. É ele. Acho que a pessoa mais adequada está aqui hoje para esclarecer tudo é ele. A senhora sabe me dizer quais são esses postos? Não, na verdade é só o posto Joyce 7. De acordo com relatórios que nós tivemos acesso na própria Secretaria de Fazenda, é que são pelo menos 3 postos. Posto Joyce 2, que fica na Avenida dos Franceses, 372. Posto Joyce 7, MA 202, São José de Ribamar. E tem um terceiro posto aqui, que é o posto nome de fantasia Joyce 7, só que fica na estrada de Ribamar, em Pasto Lumiar. Tem algum outro posto além desses 3? Não. É que agora há pouco a senhora havia falado que era só um, né? Você não sabia que esses postos estavam funcionando? Sei sim. Os 3? Não é só um, então? Não. Você se enganou então? Enganei. Eu fui criada com o Pacovan. Como é que foi isso? Ele me pediu, Rafael, eu gostaria do seu nome para abrir um posto. O que a senhora recebeu? Por que ele não abriu o nome dele? Não recebi nada. Foi apenas pela amizade. Ele me criou como filha na casa dele, apenas por isso. E quando você disse que você conhece os postos, você ia fazer o que lá quando conheceu? Sempre a passeio. A passeio? Um posto de combustível? Não, ele sempre visitava os postos. Você ia com ele, acompanhando ele. A senhora participou de alguma reunião do sindicato de combustíveis? Não. Sabe se o senhor Pacovan participou de alguma dessas reuniões? Participou, sim. Então você responsabiliza o senhor Josivaldo? Sim. Por toda e qualquer transação legal ou ilegal que possa ter acontecido, inclusive com as empresas que estão com o seu nome, inclusive. Sim. Nós, com circuito de imagens aqui da TV Assembleia, nós percebemos que a senhora, durante as perguntas, durante os questionamentos, uma vez ou outra pegava o celular e olhava mensagens. Essas mensagens que a senhora recebe, por um acaso, é do Pacovan? Não. É algum tipo de orientação? Eu peguei o celular apenas porque eu achei que já tinha terminado. Com base nessa informação que é muito chocante, de que ela apenas emprestou o seu nome, quem está por trás dessa rede de postos é o senhor Pacovan, eu entendo que nós devemos convocar na condição de testemunho o senhor Pacovan para depor nessa CPI na terça-feira, às 14h30. Portanto, você viu aí, terça-feira, 14h30, o depoimento do empresário Pacovan. Bom, e o prefeito da cidade, Eduardo Braide, destacou em rede social a aprovação do projeto de lei número 1605 de 2019, que é de autoria dele quando ele era deputado federal em Brasília, e esse projeto de lei trata do Estatuto da Pessoa com Câncer. Essa medida visa melhorar o diagnóstico e tratamento, chegando aí bem mais rápido ao cidadão. O Estatuto da Pessoa com Câncer será um marco na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das pessoas com câncer. Nós vamos assegurar direitos e deveres para o Brasil inteiro daquelas pessoas que lutam todo dia pela vida. A gente sabe que o câncer é uma doença que acaba afetando não só o paciente, mas a família inteira. E o Estatuto vem para abrigar todos esses lados, não só a vida do paciente, mas inclusive dos familiares que estão acompanhando os pacientes.
Então, fico com muita felicidade a aprovação por unanimidade do nosso projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer na Câmara dos Deputados, e o trabalho agora será no Senado, que eu tenho certeza vai aprovar o mais rápido possível para que vire realidade na vida das pessoas. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho falando sobre o festejo de São Paulo Apóstolo. É um instante só. De volta, e a gente traz a informação que hoje começa o festejo de São Paulo Apóstolo. Também os fiéis vão poder comemorar o jubileu de 20 anos da paróquia. Por conta da pandemia, as comemorações, as celebrações terão suas regras por conta do distanciamento, também por conta do coronavírus, a pandemia do coronavírus aqui no Maranhão. O festejo da paróquia São Paulo Apóstolo começa hoje e segue até o dia 4 de julho. Este ano o evento traz como tema Basta-me Tua Graça, Senhor. Agora há pouco eu conversei com o padre Antônio José e ele deu detalhes da programação. A partir de amanhã, do segundo dia, nós vamos ter até o último dia, além da adoração, da celebração da missa, vamos ter também o serviço de drive-thru com comidas típicas, que é uma maneira costumeiramente a gente faz com o largo, mas devido todo, então as precauções que nós temos para ajudar que não se dissemine então a pandemia, a gente vai ter só o serviço de drive-thru. O evento também vai ser transmitido pelas redes sociais através do canal do YouTube da Paróquia São Paulo Apóstolo. Quero convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, que possam celebrar conosco esse momento de ação de graça. São 20 anos de existência da nossa paróquia e a gente escolheu como temática, então, basta-me a tua graça, Senhor, porque é graças exatamente a Ele que nós podemos festejar, apesar da dificuldade, festejar todas as bênçãos que Ele nos concedeu ao longo desses 20 anos. Lembrando que a paróquia São Paulo Apóstolo fica localizada aqui no bairro Renascença. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Bom, essas foram as informações de hoje, desse começo de mês de julho. Para você, uma excelente noite e a gente se encontra amanhã, 18h30. Tchau.